A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nesta semana, chegamos aí ao estudo da lição de número 5, que tem aí por data 4 de fevereiro de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é A Missão da Igreja de Cristo. Então, queridos, nesta lição nós temos aí o propósito de aprofundar o estudo acerca da missão deixada por Cristo à sua igreja. Para tal, nós vamos refletir aí nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, antes aí da sua ascensão aos céus, nas marcas de uma comunidade de fé legítima e solidamente edificada. A genuína adoração como maneira constante de viver e servir a Deus e ao próximo. O mestre dos mestres disse e ensinou com o próprio exemplo que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor manifesto em ações. Apenas dessa forma, queridos, a igreja cumpre inteiramente o seu papel de ser sal e luz num mundo imerso em vazio e escuridão. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que é uma preparação, que é um devocional diário para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à nossa leitura diária de segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, tem como título A Igreja e a proclamação das boas novas. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Queridos, o Evangelho é a maior notícia que apenas nós, a igreja, temos o conhecimento dela. E será que nós temos o direito de retê-la? De forma alguma, Nós fomos incumbidos de uma grande responsabilidade. Deus escolheu a igreja para levar o evangelho às pessoas. Deus não escolheu anjos para pregar o evangelho. Eles até gostariam de pregar, mas não podem pregar porque nenhum anjo foi salvo, pois Jesus não morreu por eles. Nenhum anjo foi regenerado. Somente nós, que um dia experimentamos a graça da salvação, temos esta responsabilidade. Essa responsabilidade todos nós temos que assumir. Somos os porta-vozes da cruz. Somos os únicos canais da mensagem da salvação. E Deus não tem um plano B. Sobre nós, então, pesa a responsabilidade de fazer valer a obra da cruz em nossos corações, de fazer com que as pessoas leiam o Evangelho em nossa vida, no nosso testemunho, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nosso carinho, em nosso amor e compaixão. Você não está isento dessa responsabilidade. E Deus certamente nos pedirá contas com respeito a essa responsabilidade. Talvez tenhamos dificuldade em aceitar isso, mas deixar de pregar o Evangelho para aqueles que cruzam nosso caminho ou para aqueles que o Senhor nos envia não seria pecado? Porque pecado, queridos, é errar o alvo. Pecado é deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer. Existe o pecado chamado de comissão, aquele que nós praticamos. Mas existe também o pecado chamado de omissão, aquele que nós deixamos de fazer. Quando fomos salvos e perdoados, os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Mas isso não pode ficar fechado em algum lugar. O nosso chamado, queridos, é para proclamar e anunciar a obra da cruz. Se uma pessoa morre sem Jesus, queridos, ela está perdida para sempre. Deus, portanto, não tem um plano B para anunciar o Evangelho.
A pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, não é um fardo, mas é a maior alegria que nós podemos desfrutar na terra. É levar para a vida, é levar, queridos, uma vida a Jesus. Pois a palavra diz em Provérbios 11, verso 30, aquele que ganha almas é sábio. Portanto, queridos, sábio não é aquele que é capaz de fazer um foguete para levar alguém para Marte, mas é você que muda o destino eterno de uma pessoa quando a evangeliza, quando você anuncia as boas novas do Senhor. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.